Fala galera, esses dias minha melhor amiga me ligou e me contou que estava grávida. E aí eu comecei a fazer uma lista sobre as coisas que eu queria deixar pra ela e pra todo mundo que estiver passando por essa fase. Assim. E uma das coisas que ninguém te conta, mas que eu vou te contar agora, é que amamentar dói. Naturalmente, não é pra doer, o saudável, o que se espera, o ideal. Só que quando você é mãe de primeira viagem, nem sempre você vai conseguir sozinha fazer seu bebê ter a pega correta. E isso pode ocasionar feridas no seu peito ou a criança pode não conseguir mamar, o que pode dar dor de cabeça e outras coisas bem complicadas. Outra coisa é que quando a gente tá grávida, a gente cria muita expectativa sobre como o bebê vai sair, né? O famoso parto. Quando entra, tem que sair. No meu caso, eu queria muito que meu parto fosse normal e criei a expectativa muito grande que isso acontecesse. E não aconteceu. Eu acabei fazendo uma cesárea que foi levada por falta de informação mesmo, que é o que acontece quando você não lê o suficiente e cai nas mãos de profissionais que não lhe esclarecem o que você precisa saber. Não é sobre violência obstétrica que eu quero falar aqui. É sobre a expectativa que você cria e a frustração consigo mesma por não ter conseguido alcançar aquilo que você queria tanto, né? Que é aquele momento de conexão entre você e a criança e que às vezes não é da maneira que você espera. Depois do parto, de estar aqueles dias no hospital com toda a assessoria ou em casa, né? Dependendo de como for o seu parto, se você tiver apoio ou não, tem aquela fase de adaptação, que são os 2 primeiros meses, que costumam ser o mais chato. Por que o mais chato? É o mais gostoso, porque você acabou de... seu filho tá no mundo, né? Você tá curtindo os primeiros momentos dele. Mas, depois de toda aquela fase da gravidez, que pode ter sido boa ou não, depende de como é a experiência de cada uma, você vai ter privação de sono ou não também, dependendo de como for o sono do seu filho. Mas é muita mudança, assim, a rotina que tem que se adaptar, a chegada da criança, a criança que estava lá num lugar quentinho e agora está no mundo, tendo que aprender a fazer tudo e observar tudo. E leveza. Acho que é difícil usar a palavra leveza depois que você tem uma criança, mas esses 2 primeiros meses precisam ser leves e com perdão, assim, sabe? Porque a fase de adaptação é a mais difícil. Nesses 2 primeiros meses, quando você ainda está se adaptando, geralmente de licença em casa, cuidando da criança, você fica muito sozinho e seus amigos podem sumir, porque afinal de contas você parou para cuidar da criança, mas todo mundo ainda trabalha, a vida segue e às vezes é um pouco solitário esse primeiro momento. É difícil arrumar o seu tempo, porque como você vai estar se adaptando a toda aquela novidade, atividades simples como cortar as unhas e, sei lá, dar um trato na sobrancelha para quem gosta de fazer sobrancelha. São atividades que você vai tirar tempo de onde não existe para poder fazer ou não fazer. E tudo isso gera um abalo no psicológico ou não, né? E é muito bom você ter pessoas perto, sejam amigos, família, seu companheiro ou sua companheira, para que tudo aquilo seja mais comunitário e a carga não fique toda nas costas de uma pessoa só, no caso a mãe ou a mulher. E aí a criança vai crescendo e todo mundo fica, não, quando fizer 1 ano, quando aprender a andar, quando aprender a falar, vai ser tudo diferente, vai tudo mudar, vai ficar tudo mais fácil. Então, muda o seu trabalho, mas a preocupação nunca passa, ela só muda de configuração, sabe? Você passa a se preocupar com outras coisas, você passa a se preocupar se você vai esquecer uma mamadeira, por exemplo, ou se seu filho vai se machucar na escola, ou se ele vai pegar piolho, ou se ele vai ficar doente. Enfim, são tantas coisinhas e coisinhas e coisinhas que a gente sempre vai procurar algo para focar e gastar aquela energia desnecessária se preocupando. Mas ao mesmo tempo, nessa rotina maluca, você acaba descobrindo qualidades que você não sabia que tinha, ou desenvolvendo essas qualidades também. E não precisa ser o clichê, porque a mulher, depois que é mãe, ela fica muito forte. Não, ela pode ficar só mais observadora ou mais ligada, enfim. Ou descobrir que ela nem queria aquilo e saber como levar isso, sabe? Como conduzir tudo isso. Você vai errar. É duro, mas como mãe você vai errar. Alguma coisa que você disse que não faria, como por exemplo,
Ah, eu não vou deixar meu filho assistir televisão. Ou o outro exemplo. Ah, eu não vou dar açúcar pro meu filho. Ou o outro exemplo. Sei lá, tantas as expectativas que a gente... Ah, eu não vou gritar com meu filho. Tá, ninguém quer gritar com seu filho, ninguém quer que seu filho coma açúcar. Toda mãe tá tentando fazer o melhor dentro das dificuldades e das limitações e da rotina dela. Só que às vezes o seu melhor não vai ser aquilo que você esperava. E às vezes você vai perder a paciência, às vezes você vai gritar, às vezes o seu filho vai comer açúcar porque você precisa de 5 minutos para descansar. E você precisa saber se perdoar, porque não dá para levar isso tudo tão a sério, sabe? Ter filho é sério, cuidar de uma criança é sério, educar é muito sério, mas se você não souber se perdoar, não funciona, sabe? É que nem aquela história do avião, que quando você tá no avião e o avião começa a cair, começa a ter a despressurização, você primeiro coloca a sua máscara para depois colocar a máscara da pessoa que está do seu lado, mesmo que ela seja seu filho. Então você precisa estar bem consigo mesma para que tudo isso consiga ser saudável e natural. E aí, se você estiver bem consigo mesma, tudo flui de uma maneira tão maravilhosa, assim, é tão gostoso, é tão bom. A criança sente aquilo. A criança se sente acolhida mesmo fora de você, porque ela vai estar com você e você vai estar com ela. E é importante você aproveitar, sabe? E por mais difícil que pareça, por mais que aquela fase, os 2 primeiros meses pareçam chata, a primeira vacina pareça complicada e a privação de sono aperte, no final das contas você sente saudade de cada coisinha dessa e cada detalhe. Ele faz toda a diferença, sabe? Porque é mágico, é uma coisa que você só entende quando você realmente passa. E eu queria passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Outra coisa principal, assim, é que seu filho tem vontade própria. Por mais que você crie a maior das expectativas, porque eu quero que meu filho seja jogador de futebol ou dançarino de balé. O seu filho é uma pessoa, ele é um pedaço de você, mas ele saiu de você. E ele, quando vai falando, quando vai andando, quando vai interagindo socialmente, ele vai descobrindo outras facetas dele mesmo que não necessariamente tem algo a ver com aquilo que você quer dele. Ele vai escolher, ele ou ela vai escolher o caminho melhor para ele. E você precisa aceitar isso e apoiar o seu filho, né? Que é isso que a gente quer, que as crianças sejam felizes. Então, galera, espero que vocês voltem para tomar mais um café comigo e que tenham gostado do vídeo tanto quanto eu gostei de fazer. Espero vocês, quero que vocês curtam, se gostaram, e deixem nos comentários temas para os próximos vídeos ou o que vocês gostariam de ver aqui. E esse espaço é nosso.